Deus, aqui estamos em mais uma noite para pregarmos e meditarmos na palavra de Deus. E eu gostaria de ler em 1 Coríntios, veja aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 5, tem um versículo bem interessante aqui, no capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim em nome de Jesus: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém, irmãos? Hoje o tema da meditação, da mensagem dessa noite é Cristo, a nossa Páscoa. Amém? Então nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu gostaria já, para ganharmos tempo, que você deixasse sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos orar um pouco. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por este culto que está sendo prestado a Ti, ó Pai. Esperamos em Cristo que o Senhor esteja recebendo o mesmo como aroma suave na Tua presença, e que nós estejamos lavados, purificados e remidos pelo sangue de Jesus, agradando a Tua pessoa. Obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos e das irmãs, pelos louvores que já foram cantados, pelas ofertas que já foram doadas, enfim, meu Pai, por tudo que nós temos feito aqui neste lugar. Se por acaso temos pecado, nos perdoa, nos abençoa e nos ilumina através da pregação da Tua palavra para a glória do Teu nome. Que a mensagem desta noite glorifique o Teu nome, edifique a Tua igreja e que vidas sejam salvas em Cristo Jesus para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos e minhas irmãs. O tema, então, é Cristo, a nossa Páscoa. Estamos aproveitando hoje esse feriado religioso, que o Brasil, como uma nação predominantemente católica, e por isso se considera uma nação cristã, comemora a cada ano. Todo ano, a Páscoa é um feriado religioso comemorado no Brasil, tanto por católico como por protestante, evangélicos. Também os judeus comemoram, os judeus que habitam aqui nessa nação, comemoram a Páscoa dentro do calendário deles, que é bem próximo à nossa. Mas hoje é instituído no calendário religioso e oficial a Páscoa. E as pessoas comemoram a Páscoa, em homenagem ao sacrifício de Jesus, à morte de Jesus. Pelo menos essa é a intenção da comemoração. Sabemos, e não vamos falar sobre isso, que Jesus, para nós promessistas, não ressuscitou no domingo, mas sim ao sábado, ao pôr do sol. Portanto, a nossa Páscoa foi ontem, Da maioria é hoje, nós respeitamos, não tem problema. Tá? Não tem problema. Nós temos a nossa convicção de fé. Agora, quando a gente fala da Páscoa, a gente vê hoje que há uma profunda desassociação da Páscoa bíblica e da Páscoa moderna. Quando a gente vai para o texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 12, lá está a instituição da Páscoa. E quando a gente lê todo o capítulo 12 de Êxodo, a gente lê lá todo o capítulo 12, a gente vê que há um contraste entre a Páscoa de hoje e a Páscoa do passado. A Páscoa de hoje tem ovo de chocolate, tem coelho, tem culto ao nascer do sol, a missa do nascer do sol, enfim, tem muitos ingredientes na Páscoa de hoje que quando você vai para a Bíblia e os procura, você não acha. Não são símbolos
da Páscoa de hoje não são símbolos bíblicos. A Páscoa bíblica, ela é composta praticamente de 3 elementos. A base dela é 3 elementos: o pão, as ervas amargas e o cordeiro. Quando a gente vai estudar o capítulo 12 de Êxodo, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que a Páscoa ela foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus os poupou, quando Deus passou no Egito e executou a 10ª praga, que foi matar todos os primogênitos do Egito. Ela é uma festa repleta de significado, tanto para os judeus até hoje, como para os cristãos. É uma festa profundamente significativa. Ela é mais significativa, mais profunda e mais importante do que o próprio Natal. Veja, o Natal, o dia em que Jesus nasceu, o mês em que Jesus nasceu, a Bíblia não diz. Deus não se interessou em revelar isso. Mas o dia em que o filho dele ia morrer, e a hora que o filho dele ia morrer, e o dia e a hora que o filho dele ia ressuscitar, Deus revelou. Porque a Páscoa tem um grau de importância maior do que o nascimento. Maior do que o nascimento. O nascimento de Jesus, irmão, o que é que ele tem de sobrenatural? É que ele nasceu santo. Mas Jesus nasceu como todo e qualquer outro homem. Nasceu de uma mulher. Como diz na minha terra, ele foi parido por uma mulher. Uma mulher deu a luz a ele. Não foi uma anja. Foi uma pecadora como nós, chamada Maria. Ele nasceu como todo ser humano nasce. Paulo diz que Jesus nasceu de mulher. O milagre do nascimento dele não está no nascimento em si, mas está em que ele é aquela mulher pecadora, por graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, ela gerou no seu ventre e deu à luz a um menino santo, sem pecado. Aí é que está a diferença. A concepção do menino é que é a grande diferença. Na Páscoa, ela é importante porque ela fala da missão e do objetivo de Jesus vir ao mundo. Os judeus deveriam comemorar a Páscoa no dia 14 de Nisan ou Abib. Por que Nisan ou Abib? Porque o mês judaico, ele começa na metade do nosso mês e termina na metade do mês seguinte. Então, num ano a Páscoa cai em março, outro ano a Páscoa cai em abril. Isso a gente bem sabe aqui, né? Então, hoje nós vamos estudar, meditar, pregar, analisar o significado cristão para a Páscoa. É importante, irmãos, é importante a igreja, quando chega essas datas, a igreja parar para ouvir, para meditar, para aprender. Porque, irmãos, essas festas bíblicas, elas têm um profundo ensinamento para nós, meus irmãos e irmãs. E muitas vezes chega a data das festas bíblicas e a gente ignora como se fosse um cerimonialismo qualquer que já passou, que não tem mais nenhum valor. Ledo engano nosso. Porque quando a gente vai estudar a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa, a festa das cabanas, a gente vê Cristo nessas festas. É tanto que existe um livro da editora Cultura Cristã que eu li, um livro maravilhoso chamado Eu Encontrei Cristo nas Festas de Israel. E ele fala de todas as festas da Bíblia. Então, vamos analisar então os elementos da Páscoa. Deus disse que Israel teria que comemorar a Páscoa para celebrar a libertação e o livramento do juízo que Deus trouxe ao Egito. Essa festa deveria ser comemorada todo ano no dia 14 de Abib ou Nisan, próximo do pôr do sol, entre 3 horas e 6 horas da tarde.
Eles deveriam comemorar essa Páscoa e celebrar ela em agradecimento a Deus pelo livramento que o Senhor lhe deu. Mas aí, quando o Senhor instituiu a Páscoa, ele instituiu ali 3 elementos. Você pode ver isso aí. Está com sua Bíblia aí? Eu vou procurar aqui na minha, já deixar também marcado aqui para que você possa acompanhar aí. Veja Êxodo, vamos lá, Êxodo, vou abrir aqui na minha também, capítulo 12, verso 7. Veja o que Deus diz sobre a Páscoa. E diz assim, eu vou ler do verso 1, que é melhor, porque aí a história fica mais completa. E falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro mês, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, ou coma ele junto com o seu vizinho perto da sua casa, segundo o número das almas que estiver naquela residência. Cada um conforme ao seu comer, fareis conforme devereis comer o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas e das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras, e na vega da porta nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada com fogo, com pão asmo ou pão sem fermento, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça e os seus pés, e com a sua cabeça, com os seus pés, e com as suas fisuras, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Então, aqui está Deus dando uma instrução para Israel. O mês, abril ou março. O dia, 14 de Nisan. A hora, à tarde. Quem deveria comer a Páscoa? As famílias reunidas. Se as famílias fossem pequenas, eles tinham que juntar as famílias para comer um só cordeiro. Qual era os requisitos do cordeiro? 1 ano, sem mácula e macho. Não poderia ser uma cria fêmea, tinha que ser macho. Então ele tinha que ser de 1 ano, sem mácula. Aí, à tarde, ele deveria ser morto. O sangue dele deveria ser colocado numa vasilha. Aí eles pegavam uma planta chamada ísopo, que vocês às vezes lêem na Bíblia, tem esse nome lá. E eles tinham que aspergir no umbral de cima e nos laterais da porta. Assar o cordeiro, comer ele todinho, sem quebrar um osso. Sem quebrar um osso. Eles tinham que comer. Se o cordeiro que eles escolheram fosse grande demais, para uma família só, juntava 2. Mas o cordeiro tinha que ser comido todo naquele dia. O que sobrasse, eles faziam uma fogueira, queimava e incinerava tudo. Assim foi instituído a Páscoa. Agora, cada elemento da Páscoa, Deus dá aqui. Tinha que ser um pão, ervas amargas e um cordeiro. O que significa os elementos da Páscoa? O que significa o pão? Veja, quando você lê Êxodo 12, verso 8, verso 11, verso 34 e verso 36 do capítulo 12, você vai ver que este pão deveria ser assado sem fermento. Por que sem fermento? Porque não daria tempo para esperar o pão crescer para comer ele como um pão normal. Então, tem que comer apressado. Por quê?
Porque naquela mesma noite o Senhor ia visitar o Egito, iria quebrar Faraó, e Faraó seria quebrado a tal ponto que ele iria decretar a saída de Israel do Egito. Ele resistiu durante 9 pragas. Deus mandou lá Moisés para o Egito, para libertar Israel. Quando Moisés chegou lá e disse o que ele foi fazer e a missão para a qual Deus mandou ele, Faraó olhou para Moisés e disse assim: quem é o Senhor para que eu ouça? Olha, né? Que homem metido, né? Zombou de Deus, desdenhou de Deus, descreu de Deus. E aí Deus disse para Moisés: olha, o coração dele vai se endurecer, eu vou mandar 10 pragas. Vou quebrar ele no meio, vou quebrar o Egito. Até eles libertar vocês. Então, foram 10 pragas. Até 9 pragas, Faraó resistiu. Quando foi para a 10ª, Deus disse: essa agora ele não vai aguentar não. Que agora eu vou descer como juiz sobre o Egito. E vou passar por cima do Egito, por cima de cada casa. Essa expressão, passar por cima, é da onde vem a palavra peça, que é Páscoa na nossa língua. Páscoa significa passar por cima. Por que Páscoa? Porque Deus passou no dia 14 de Nisan, lá no Egito, na época do Moisés, Deus passou por cima do Egito e visitou cada casa egípcia foi visitada. A casa que não tinha o sangue no umbral, nem nas laterais, Deus entrou na casa e executou o juízo. Qual foi o juízo? Matou todo primogênito que havia naquela casa. E o juízo foi tão duro que a Bíblia diz que nunca houve um pranto como houve naquela noite no Egito. Ficou para a história. E ficou tanto para a história que nós estamos contando hoje aqui. Quantos anos faz isso? Quantos milênios faz isso? Isso ficou impregnado na história humana. Então Deus visitou o Egito. Aí ele disse para Israel: assem o pão. A saída do Egito, irmãos, deveria ser rápida. Por isso que não tinha tempo de amassar o pão, colocar o fermento, colocar, lá para dormir, para depois assar o pão, para o pão crescer e comer o pão fofinho, gostosinho, delicioso. Não, Deus disse: assa o pão sem fermento e saiam do Egito. Mas também o pão sem fermento não foi sem fermento só por causa da pressa. O pão sem fermento também era porque o fermento na Bíblia, em muitas partes, simboliza o pecado. E aquele pão, ele também simbolizava Israel, a nação. O pão também simboliza Israel. Por quê? Porque Deus estava amassando, Deus estava fazendo dos filhos de Abraão, que era um bando de escravos disperso no Egito, Deus estava agora reunindo os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, em um só corpo, fazendo deles uma só nação. E Deus iria tirá-los do Egito santo, puro, abençoado. Por isso que o pão tinha que ser sem pecado ou sem fermento, assim como Israel deveria ser sem pecado. E para que Deus estava libertando Israel? Simplesmente para mostrar que Ele era o Todo-Poderoso? Não. Quando a gente lê Êxodo capítulo 19, versos 5 e 8, a gente sabe o propósito. Deus diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Aleluia! Povo sem pecado, sem fermento, povo purificado, lavado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela noite. Então o pão sem fermento simbolizava que Israel, a partir do Êxodo, se tornaria uma nova massa, um novo povo, uma nação pertencente a Deus, uma nação santa
e sacerdotal para servir e glorificar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lembra que quando Moisés foi a Faraó, ele disse assim: deixa sair o meu povo para o deserto para prestar um culto a Yahvé. E aí o Faraó disse: quem é Yahvé? Para que eu tema ele. Quem é Yahvé? Deus estava agora separando uma nação de uso exclusivo dele. E para ele, para servir a ele. Por isso que quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, a gente vai ver Pedro aplicando a mesma linguagem para a igreja. Pedro diz que nós somos a nação santa, que nós somos o povo sacerdotal de Deus, povo escolhido para ser santo e adorar o único Deus verdadeiro. Por isso que a igreja não pode tolerar o pecado, viver em pecado, se lambuzar no pecado, mas ela deve ser santa e separada para Deus. Então, pão simbolizava Israel sendo formado uma nova nação para serem santos e sacerdotes. Aí o verso 8 também fala que eles não só deveriam comer a Páscoa com pão, mas esse pão não deveria ser acompanhado com lentilha. Não tinha essa canja não, meu irmão, nem manteiga do Egito. O pão tinha que ser acompanhado com ervas amargas. Na nossa cultura, com jiló. Ervas amargas. Verso 8. O que simbolizava a ervas amargas? Por que Deus mandou eles comerem com ervas amargas? Porque as ervas amargosas lembrava a Israel que eles estavam num estado de escravidão, de sofrimento, de miséria, de desgraça, e que naquela noite Deus interveio na vida deles e os libertou do seu choro, da sua dor, do seu lamento, da sua miséria. Deus os libertou e os curou das suas feridas. Aleluia! Porque Deus é um Deus libertador. Então, Deus estava curando as feridas de Israel, que sofreu debaixo de tanta dor. Então, as ervas amargas simbolizavam toda a amargura e a aflição enfrentada no cativeiro. Elas representavam isso. Deus estava dizendo: olha, no próximo ano, quando vocês estiverem lá na terra prometida, essa era a intenção de Deus, mas eles pecaram, só entraram 40 anos depois. Mas Deus estava dizendo: olha, da próxima vez que vocês comemorarem a Páscoa, vocês vão pegar o pão, vão pegar a ervas amargas e vão se lembrar que vocês não eram nada e eu vos fiz tudo. Que vocês eram cativos e eu os libertei. Que o salário de vocês era o chicote e eu estou dando a terra que emana leite e mel. Então vocês vão se lembrar dos sofrimentos de vocês. E vocês vão passar de geração em geração que eu curei as enfermidades de vocês e abençoei vocês. Então as ervas amargas simbolizavam o sofrimento. Mas aí tem também o cordeiro. Tinha que comer o pão, as ervas amargas e o cordeiro. Estava lá. Veja, não aparece ovo, não aparece coelho, mas aparece pão, ervas amargas e cordeiro. Tinha que ter um cordeiro. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto, e o sangue derramado ou colocado sobre os umbrais da casa, os batentes, o de cima e o de lado. O sangue que Deus mandou eles matar o cordeiro de 1 ano, sem mácula, perfeito, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, colocar no umbral de cima, na lateral. Aquele sangue era para a proteção de quem obedecesse. Então, o sangue derramado pelo cordeiro simbolizava livramento, proteção, Deus guardando o seu povo do juízo.
Mas quando a gente para analisar biblicamente, aquele cordeiro, né, que derramou o seu sangue, que deu a vida para que o seu sangue fosse colocado lá no umbral da porta, ele também simbolizava que alguém um dia viria e morreria em nosso lugar. Por isso que quando você lê João capítulo 1, verso 9, um dia João Batista estava lá ensinando à beira do rio, e Jesus vinha chegando, ou ia passando, ele grita lá no meio da multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que deu o sangue dele para passar nas portas, e Deus não entrar e ferir a casa das pessoas que tinham obedecido, ele representava Jesus morrendo por nós. Por isso que na Bíblia Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sangue que foi derramado do Egito e aspergido nos umbrais das portas, apontava para o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, sem defeito, santo e imaculado, que morreria por nós. Por isso que quando você lê Apocalipse, capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz assim, ó: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças para todo sempre. Aleluia! E quem era o Cordeiro que João estava vendo? Era Jesus em pé à direita de Deus, glorificado e exaltado como o Cordeiro Pascual que foi morto para nos dar a salvação. Aí no capítulo 13, verso 8, João volta de novo a se referir. Ele diz assim, ó, primeiro ele fala dos adoradores da besta. Ele diz assim: e adoraram todos os habitantes que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E quando foi que esse Cordeiro foi morto? Quando foi que simbolicamente Jesus foi morto? Sabe quando foi, irmãos? No dia em que nossos pais pecaram, a Bíblia diz que quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles viram que estavam nus. Aí eles foram lá, né? Não sei, né? Adão foi o primeiro alfaiate. Eu acho que ele não tinha aprendido muito bem. Fez lá umas roupinhas lá ridículas, né? E tentou se esconder de Deus. Aí ele fugiu, tentou se esconder de Deus. Aí Deus desce lá no Éden para visitar o Éden, como ele fazia todo dia. E Adão, pensando que estava escondido de Deus, Deus chega, né? Fala para Adão e diz assim: Adão, quem disse para você que você estava nu? E aí Adão confessa todo o seu erro. Ele se vestiu lá com algumas folhas de planta, fez uma roupa natural, né? E aí Deus, para vestir Adão, matou um cordeiro e o vestiu com pele de animal. Aquele cordeiro que Deus matou, ainda lá no Éden, e a pele dele serviu de roupa para Adão e Eva, aquele cordeiro simbolizava Jesus vindo morrer pela humanidade que estava ali representado por Adão e Eva. Por isso que Apocalipse diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo que cordeiros vinham sendo mortos, simbolizando a vinda do Messias. Aí quando você lê Isaías capítulo 53, você vê lá claramente que o Messias seria sacrificado como um cordeiro para dar a vida por aqueles que nele crescem. Então por isso que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Foi morto, um cordeiro foi morto lá no Éden, Abel matou um cordeiro, depois veio Moisés, instituiu a lei, aí milhares de cordeiros morreram, né? E o último cordeiro a ser morto foi o Cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados. Amém, irmãos? Então, aquele cordeiro representava Jesus
derramando o seu sangue precioso por nós. Agora veja, a coisa mais valiosa que o Cordeiro deu naquela noite da Páscoa, ou dava, era o sangue dele. Não era nem tanto ele ser comido para alimentar o povo. Ser comido para alimentar o povo era uma consequência. Mas o mais valioso do Cordeiro era o sangue. Por quê? Porque o sangue representa a vida. Por isso que Deus proibiu, no Antigo e no Novo Testamento, nós comermos sangue. Porque Deus diz que no sangue está a alma, a vida da criatura, do ser. Aí tem um monte de crente aí comendo sarapatel, para lá para cá, né? Tudo cheio, tudo de imundície. Se você for lá em Atos 15, Deus proíbe lá também. Não foi só no Antigo Testamento, não. Está no Novo Testamento. É lei de Deus também. Não liberou geral, não. Tem gente aí pensando que liberou geral. A geral pode liberar, mas não liberou geral, não. A Bíblia não liberou, não. Então a gente tem que ter cuidado. Muito bem. O sangue do Cordeiro. Por fim, temos o sangue do Cordeiro, que certamente é a mais utilizada ilustração para a Páscoa acerca de Jesus. Ao celebrar a Páscoa com os seus discípulos, olha o que Jesus disse, quando ele comemorou a última Páscoa. Ele disse assim, ó: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aleluia! O sangue do Cordeiro que foi derramado lá no Egito simbolizava o sangue de Jesus. Desde então, o sangue do Cordeiro Pascual colocado sobre as portas tem sido identificado com o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, derramado na cruz pelos nossos pecados. E seus efeitos têm sido apresentados abundantemente e correspondentemente no Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala do sangue? O principal aspecto relacionado com o sangue de Cristo é a redenção. Ele derramou o sangue dele, ou seja, ele derramou a vida dele para nos comprar, para nos resgatar, para nos salvar. Aleluia! A vida dele foi dada por nós, é preço de redenção. Por isso que nós custamos tão caro. A morte do Cordeiro Pascual era o único meio de ser poupado a ira de Deus sobre aquela casa e aquela família. Veja, Deus não disse: a casa que não comeu o cordeiro eu não entro. Deus disse: a casa que não tiver o sangue, a vida que o cordeiro deu, eu entrarei. E naquela noite Deus entrou, e olha, o estrago foi brabo no Egito, que diz que o anjo da morte passou sobre o Egito e não poupou nenhum primogênito. Mas na casa daquele crente israelita e daquele crente egípcio, porque teve egípcio que creu. Ah, pastor, não, peraí, pastor, eu não sabia disso não. Teve. A Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, saiu um misto de povo, Não tinha só judeu, não. Muitos egípcios creram no Deus de Israel, se converteram e foram junto. Outra coisa, no Egito, não tinha só escravo israelita, não. Tinha escravo de outras nações que foram subjugados pelos egípcios. Mas o maior grupo, a massa maior, era dos filhos de Abraão. Por quê? Porque quando os filhos de Abraão chegaram no Egito, com a bênção de José, Faraó deu a melhor terra para pasto para eles. Eles foram morar numa terra abençoada. Lá Deus abençoou tanto que eles cresceram como enxame de abelha no Egito. A bênção do crescimento era tão grande, as mulheres hebreias não tinham uma estéril, todas geravam filhos. A multidão se multiplicou a tal ponto que Faraó disse assim: misericórdia, se esse povo crescer mais, eles vão tomar o Egito e a gente vai ficar sem lá. Vamos matar essa meninada. Mandou
as parteiras lá matar os meninos, mas não adiantou nada, porque aquele povo tinha a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus estava zelando pelo seu povo. Quanto mais Faraó mandava matar, aí é que crescia menino mesmo, aí é que aparecia menina hebreia, cantando, louvando e bendizendo o nome de Deus, porque a bênção de Abraão estava sobre eles. E qual era a bênção de Abraão? Multiplicarei a tua semente, e ela será tão numerosa como as estrelas que tem no céu, e como a areia que há na beira do mar. Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de palavra. Se Deus te promete uma coisa, o diabo pode rodar o pandeiro, ele vai cair por terra, e o nome de Deus vai ser glorificado, porque operando Deus, quem impedirá? Quem é que vai pedir Deus de operar na tua vida? Pode se juntar a coja de demônio que for, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás o castigo do ímpio. Aleluia. Creia nisso, meu irmão, que Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de palavra. Então Deus mandou passar o sangue lá, e o sangue poupou aqueles que foram obedientes. As casas cobertas pelo sangue não receberam a visita do anjo da morte. Isto foi uma representação de uma realidade muito mais profunda. E sabe qual é a realidade, irmãos? Mais profunda? Sabe qual é? É que Deus ainda vai celebrar a última Páscoa da história humana. Haverá um outro dia na história do ser humano que Deus passará por cima de toda a terra de novo. Não vai ser só na terra do Egito, não. Agora vai ser no mundo inteiro. É o dia do juízo final, quando Deus vai visitar a terra com a sua ira, com o seu juízo, assim como visitou o Egito para ferir Faraó e os egípcios. Naquele último dia, que é chamado dia do juízo final, Deus descerá à terra para julgar todos os homens e todas as mulheres que habitam na terra. E Ele só vai poupar. Esse dia é chamado na Bíblia de o dia da ira. Apocalipse diz que é o dia que a taça da ira de Deus vai transbordar. Não vai escapar ninguém. E tem gente pregando aí que Deus não se ira mais não. É o Deus banana. Deus bananão, bonachão. Deve ser um velho, caduco que está sentado lá em cima no trono. É o Deus de muita gente aí. Deus não castiga mais, Deus não repreende mais, Deus não se ira mais. Ledo engano. Pedro diz que o mundo está sendo preservado como um tesouro para o dia da destruição pelo fogo. E quem é que Deus vai poupar? Aqueles que estão cobertos pelo sangue. Naquele dia do juízo, quando Deus vier à terra para julgar o ser humano, Ele vai olhar, vai ter duas categorias de ser humano: os que estão sem o sangue e os que estão com o sangue. Os que estão sem o sangue foram aqueles que não creram, não deram valor, debocharam, desprezaram o sangue do Cordeiro de Deus. Mas aquele que creu, aquele que recebeu o Cordeiro de Deus, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que as suas vestes estão brancas como a branca lã lavada pelo lavadeiro. Aquele que foi purificado, lavado, remido, salvo por Cristo, esse encontrará não o juízo, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Por esse Deus passará por cima e não o ferirá. A mesma cena do Egito, irmão, vai se cumprir lá no dia do juízo, só que mais grave ainda. Então, aqueles que são cobertos pelo sangue têm os seus pecados perdoados. 1 João 1,7, Apocalipse 1,5. E serão apontados como justos e santificados no dia do juízo. Isso está em Romanos, capítulo 5, verso 9.
Então, a Páscoa, ela tem muita simbologia. O pão simboliza Israel sendo uma nova massa, sendo santificada e purificada para Deus, para ser uma nação santa, um sacerdócio real. As ervas simbolizam o sofrimento do povo e o cordeiro simboliza Cristo. Mas alguns estudiosos até vão mais profundo. Eles dizem que o pão simboliza o corpo de Jesus sendo partido por nós. Cabe dentro da simbologia, eu não sou contra, não. As ervas simbolizam o sofrimento de Jesus por nós. E o cordeiro simboliza o próprio Cristo. E o sangue do cordeiro simboliza o sangue de Cristo sendo derramado. Concordo também. A Páscoa é tão rica de significado que se a gente fosse falar tudo, ficaria com a noite todinha. Tem que ter uma noite de vigília. E não esgotaria o assunto. Porque é uma coisa riquíssima demais. Então, Páscoa para nós, irmão, não é chocolate, não é coelho. Isso é coisa para criança. Criançada é que gosta. Mas para quem é estudante das Escrituras, leitor das Escrituras, crê nas Escrituras, ela simboliza separação, santificação, purificação através do pão. Ela simboliza libertação do sofrimento, da escravidão. Ela simboliza redenção pelo sangue do Cordeiro e salvação. Então, quando a gente olha para a Páscoa e o seu significado, a gente aprende o seguinte: a Páscoa para os egípcios, a Páscoa significou o juízo de Deus sobre eles por causa da maldade. Então, a Páscoa para os egípcios simbolizou juízo. A Páscoa para os israelitas simbolizou a passagem do cativeiro para a liberdade. E para nós, os cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida santificada e eterna em Cristo Jesus. Então, é isso que significa a Páscoa para nós. Por isso que nós temos que celebrar a verdadeira Páscoa. Não é comendo chocolate. Eita, rapaz, o Anderson trouxe chocolate gigante aqui para mim, aleluia. Não, não é isso, não. Eu nem espero que o Anderson vai levar mesmo isso, que ele é crente. Se ele chegar lá em casa, eu fecho a porta e finjo que não estou. Não quero nem saber de coelho, nem ovo de Páscoa. Mas, brincadeira à parte, a Páscoa simboliza para nós tudo isso, irmãos. O corpo de Cristo sendo partido por nós, o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu demais para nos salvar. E o sangue dele sendo derramado na cruz por nós. Você entendeu? Entendeu? Eu estou falando rápido, tentando explicar rápido, porque o tempo é pouco. Mas você entendeu o significado da Páscoa? Quão importante é essa festa? Por isso que Paulo diz, volte lá em 1 Coríntios, por gentileza, que eu vou abrir de novo aqui. 1 Coríntios capítulo 5, veja que Paulo diz que nós devemos celebrar a nossa Páscoa de uma maneira totalmente diferente com que as pessoas comemoram nesse mundo sem Deus. No capítulo 5, você vai ver aí que ele diz que nós devemos celebrar, versículo 7, olha aí, alimpai-vos, pois, do fermento. Ou seja, como é que nós devemos celebrar a verdadeira Páscoa? Em santidade. Tendo uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus. Não deixando o fermento do pecado contaminar a nossa massa. Aí ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quem é a nossa Páscoa? Quem é a nossa Páscoa, igreja? Cristo, amém? Aí ele diz assim, verso 8, olha aí, verso 8, por isso façamos a festa, não com o fermento velho,
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. E o que é a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Comemore a Páscoa naquilo que a palavra de Deus diz que ela é. Agradeça a Deus pelo corpo do Filho dele que foi partido por você, por ele fazer de você uma nova nação. Celebre a Deus pelo sofrimento de Jesus que ele sofreu por nós, mas também celebre a Deus pela sua libertação. Agradeça a Deus porque o sangue do Cordeiro foi derramado para te livrar do anjo da morte e te dar a graça de você alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Então, celebremos a Páscoa. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele sempre esteja conosco pelo sangue do Cordeiro. Amém. Vamos ficar de pé? Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado.
quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Posto-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Passo-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Cristo. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O Espírito de Deus falou com profundidade a todos, não só aqueles que estão cultuando virtualmente, mas a todos aqueles que estão cultuando presencialmente, e também aqueles que irão ouvir essa mensagem depois, porque o próprio Espírito de Deus se encarregará em chamar a atenção das pessoas para esse conteúdo que o Espírito de Deus nos passou nessa noite. Gente, vem o dia. Nós temos falado que no consciente coletivo de Israel estava algo terrível, que aquela noite foi muito forte. Aquela noite foi tensa. E aí no Salmo 139 existe um agradecimento salmista. Quando acordo ainda estou contigo. Por quê? Porque ficou no consciente coletivo de Israel esse pavor da noite, na qual aquelas casas que não tinham as marcas do Cordeiro nos seus umbrais, nelas o anjo da morte entrou e ceifou o primogênito. E vem um dia semelhante a esse. Vocês já tinham, talvez, eu acredito que 95% dos que estão ouvindo essa mensagem não ouviram esse trabalho homilético que foi feito. Gente, vem um dia semelhante a esse, ou pior do que esse. E tem um hino que diz assim. Hoje o pastor estava interessado num hino, o pastor Rivaldo estava interessado num hino antigo do Brados de Júbilo. Mas tem um que diz assim: na cruz morrendo meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tens seu amor, pois seus pecados Jesus perdoou. E o coro diz o seguinte: quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete sempre fará.
Nele confia, ó pecador, e pela fé nova vida terás. E breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja apagar. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. E aí vem o coro novamente. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Vem um dia, aquilo que aconteceu no Egito prefigura o que vai acontecer no momento final. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa espiritual? Existe nela, nos umbrais das portas, as marcas do sangue do Cordeiro? Se não tem, hoje é o dia, não daqui a pouco, não amanhã, mas hoje, agora, nesse momento, é o dia de você entregar sua vida a Cristo, de você se reconciliar com Cristo. Se você está tomando uma posição firme, aceitando Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida, você que está na sua casa, utilize o chat, tanto do YouTube como do Facebook, e faça a sua declaração de entrega, de decisão. Faça isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí no momento final, olha só a proteção. Quando Deus, o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Nós vamos orar nesse instante. Se você deixa o Espírito de Deus tomar conta da sua vida nesse instante, e você não deixe passar essa oportunidade sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sem se reconciliar com o Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós estamos falando com muitas pessoas nesse instante. Que o Teu Espírito Santo se mova sobre essas vidas, de tal maneira que essas pessoas possam tomar a decisão correta. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, move-te sobre essas vidas, promovendo salvação. Quebra correntes, grilhões, algemas. Salva, porque é assim, é desta maneira que estaremos comemorando de uma maneira verdadeira a Páscoa. Que nós tenhamos uma massa sem fermento, que sejamos uma massa sem fermento, e que haja um reconhecimento verdadeiro. E se aqueles que por desventura entraram por caminhos equivocados, heréticos inclusive, nesses dias, que ao ouvir a tua mensagem, a tua palavra, possam reconhecer, possam confessar suas imperfeições, suas fraquezas, e haver perdão da tua parte, para que o teu povo viva com essa massa pura, sem essa infiltração dessa mensagem comercial desses tempos. Em nome de Jesus Cristo, faz uma obra poderosa na vida do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Que todos nós nos deixemos ser trabalhados pelo Espírito de Deus,
pois o Senhor falou com profundidade ao nosso coração com essa mensagem. Nós temos agora um pedido de oração do irmão Eli Alves, lá de Montes Claros. Peço oração por minha família e familiares, minha filha Thalita, pois tem enfermidades, pelo Daniel, para Deus preparar o emprego para que ele tanto almeja, que seja a vontade de Deus na vida dele. Vamos ficar em pé, vamos levantar as nossas mãos e apresentar esse pedido. Grande e eterno Deus, nos submetemos ao teu senhorio, seja feita a tua